O Luiz disse muito bem, duas almas no mesmo estágio, não tem muito o que fazer de aprendizado entre elas, porque só compreende aquela verdade. Mas o que precisamos pensar, quem é que está transmitindo a verdade que elas estão assimilando? Ou seja, elas estão apreciando, porque se for discutir aquela verdade que está vindo de mais alto com alguém que sabe menos, nós já vamos ter que distorcer aquela verdade para atender o que sabe menos. Então, duas almas na mesma idade espiritual vão entender a vontade do Cristo e agora como nós vamos executar a vontade dele naqueles que quase nada sabem acerca dessa verdade. Ele mesmo deu o exemplo. Ele não falou abertamente para muitos, ou quase para todos, às vezes nem para os seus discípulos. E mesmo para os discípulos, quando ele abriu o verbo, somente 2 ou 3 parábolas, que eles se interessaram e foi perguntar a ele o que o Senhor quis dizer com isso. A parábola dos talentos e o que nós chamamos lá da semeadura, parábola do semeador. Então, veja. Então, se eu pegar a verdade que está vindo de mais alto, com quem eu vou discutir para ver se eu entendi, se o outro está entendendo a mesma coisa. Então, seres da mesma idade espiritual vão entender a essência sem desvirtuá-la. Agora, mediante o que recebemos, como nós vamos, a professora Adriana está aí para falar essa verdade, sabe que trouxe um conteúdo X, dependendo dos alunos que ela tem em sala de aula, ela tem que ver como que ela vai usar a didática para fracionar aquele conhecimento para eles assimilando em parte, sem desvirtuar a essência do conteúdo em si. Por isso que não só Leon Denis aqui mostra que há germe de verdade em todos os artistas e escritores, ou seja, em todos os seres, mas dá uma ênfase na comunhão frequente e consciente com o mundo dos espíritos que os gênios do futuro hão de encontrar os elementos de suas obras, filosóficas, científicas ou religiosas, desses seres que já passaram por aqui, deixaram seu legado e que compreendem uma verdade mais vasta que nós ainda às vezes não compreendemos. Então, quando vastos e magníficos horizontes se desdobram, quando o livro maravilhoso do universo e da alma se abre de par a par diante de nós. Então, qual é o primeiro livro a ser lido? O nosso, da nossa própria alma. Porque se eu sou uma cópia do universo, o livro mais fácil de ser lido é o meu. Primeiro da minha alma e depois o da minha consciência. Uma vez lido o livro oculto que existe em mim, porque é recomendação do próprio Leon Denis, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos ao maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento faz germinar a obra, e segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos a pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais maravilhosas e também os mais belos poemas. Então, não se esqueçam, se eu quiser entender algo além do que já encontrei, eu preciso procurar uma outra mente, mais ou menos do mesmo padrão, para ajudar-me a entender o que pretendo, para ver o que ela sente a respeito daquela verdade. Porque se ela está lá em cima, como na leitura com Leon Denis, que está na terceira obra, está
na segunda também, acho que coloquei até na primeira, sobre a verdade, só que com cenários diferentes. Então, se a verdade está em minha consciência, ela está lá como se estivesse num raminho, uma gotinha de luz, pelos raios do sol iluminada. Mas quando desce para a minha mente, o mental concreto, aí eu já quero colocá-la a serviço do mesmismo perturbador. Porque se eu for executar o que ela pede, eu precisarei abrir mão de tudo que acreditava até então ser verdade. Por isso que, sabiamente, ele colocou o trecho que a Adriana destacou, aqui logo no início, que continua a nos desnudar dos sofismas e nos conduzir a orientações seguras para evitarmos as ilusões dos descaminhos a um imparável e virtuoso futuro. Por isso, a intenção é essa, mas é a verdade que eu consegui vislumbrar, que me esforço para vivenciá-la. Dependendo da idade da alma espiritual, vai achar isso uma maluquice, como tem pessoas que compram o livro, pelo menos são honestas em dizer, falaram que eu abri, não estou pronto para isso não. Como a nossa amada Rosa, mãe da Adriana, falou essa obra do Sebastião para daqui 60 anos. Então ela está fazendo uma previsão, que ela vai ser compreendida plenamente. Mas pelo menos em parte já dá para compreender alguma coisa e ampliando as possibilidades. Então, quer entender alguma coisa? Siga as diretrizes de Kardec. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Ele esvazia a sua xícara para receber um novo chá ou para receber uma nova água. Porque com ideias pré-concebidas, porque quando essa verdade chega no meu cenário, eu vou querer vesti-la com as minhas ideias pré-concebidas. Eu não vou conseguir entender algo além do que já consegui.